Dr. Rubens Teixeira, primeiramente agradecemos a sua disposição de nos responder, ainda que a sua agenda seja tão concorrida. O senhor é por vezes convidado a dar entrevistas sobre temas relacionados à economia, direito, energia nuclear, política e teologia, e goza do respeito de várias pessoas por conta da sua qualificação. Contudo, o senhor é criticado no YouTube por alguns que se identificam como ateus por conta das suas afirmações com relação à sua fé. Alguns vídeos, inclusive, são sarcásticos e ofensivos. Por que o senhor não mostra interesse de respondê-los sistematicamente? Lemuel, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade que vocês me deram de estar aqui respondendo, embora realmente eu tenha pouco tempo para isso, mas para mim é um prazer, inclusive de falar com todas as pessoas, né? Algumas pessoas que fazem ofensas a nós, né, no YouTube, fazem sarcasmo, como é que eu responderia uma ofensa no sarcasmo? Não faz sentido. A maioria das pessoas a maioria dos ateus que eu conheço, agnósticos, ou pessoas que pensam diferente de mim, são pessoas tão queridas, tão respeitosas, pensam diferente de mim, mas vivem em uma tolerância tão grande, com respeito tão grande. Se eu respondesse algum argumento de maneira ofensiva, apenas pelo fato de alguém que se identificou como ateu ter me agredido, ou feito uma zombaria comigo, eu estaria atingindo um monte de pessoas que a maioria dos ateus, eu posso dizer que jamais me ofenderiam por conta da minha forma de pensar. O ser humano tem que viver, tem que ter tolerância, né? E a tolerância é muito importante. Eu não vou responder a ofensa nem sarcasmo, até porque as pessoas que mais bem argumentam, elas são educadas, são pessoas que sabem lidar com pensamento diferente, e não é da natureza das pessoas intelectualizadas, nem pessoas de padrão de educação elevada ofender ninguém. Então, se eu partir para ofensa contra alguém, eu vou estar atingindo a maioria, que são pessoas que são educadas e são respeitosas e muito intelectualizadas, embora possam pensar diferente de mim, tenham o direito disso, né? Doutor, alguns ateus alegam que não há artigos científicos sobre criacionismo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, Lemuel, o que acontece? As estruturas mais complexas que existem, construídas pelo homem, eu não consigo imaginar que essas estruturas surgiram espontaneamente. Uma construção, um equipamento eletrônico e tantas outras coisas complexas. Quando você estuda a física quântica, ou a física clássica, ou a própria química, reações químicas, reações nucleares, você percebe que são estruturas extremamente complexas e perfeitas. Algumas estruturas cristalinas são lindas, são extraordinariamente lindas e estão muito perfeitinhas, vamos dizer assim. Por outro lado, as reações e os fenômenos são mapeáveis, vamos dizer assim, são previsíveis e seguem a leis definidas. Você acha que se eu não consigo crer que uma estrutura de uma construção feita pelo homem, ela surgiu espontaneamente, não surge espontaneamente, você acha que uma estrutura muito mais complexa, como a estrutura micro de um átomo e dos componentes do átomo, ou do sistema solar, das galáxias e de toda a natureza, você acha que eu vou acreditar que tudo isso surgiu espontaneamente? Para mim, isso contraria um princípio fundamental. E por outro lado, por ser uma premissa que as coisas foram criadas, elas não surgem espontaneamente, dizer que não existia nada, de repente deu uma explosão, aí foram surgindo os átomos que, por sua vez, foram se agrupando e seguindo determinadas leis. Que leis são essas? Quem definiu essas leis? Por que elas surgiram? Surgiram do nada. Não sabemos. Só sei que elas apareceram. Não. Eu creio que houve um Criador. Ora, se eu creio nessa premissa, é a premissa de eu entender que é o óbvio. O criacionismo é o óbvio. Quem quiser provar o contrário é que tem que se esforçar por provar o contrário. O que é o óbvio? Veja só, Lemuel. Se eu perguntar para você quanto é 1 mais 1, quanto que é 1 mais 1? 2. E por que é 2? Se você perguntar isso, pergunta para matemáticos. Por que 1 mais 1 é 2? Isso é uma premissa. Existe, eles podem trazer uma série de argumentos matemáticos, mas que vão redundar em torno do óbvio.
E se alguém quiser provar o contrário, que 1 mais 1 não é 2, essa pessoa é que vai ter que se esforçar para provar o contrário. Isso é óbvio. Se você disser para mim, nós estivemos numa casa abandonada, pela metade. Você vai dizer para mim, você pode me dizer, essa casa aí, construíram ela e deixaram na metade. Abandonaram há 50 anos atrás. Eu posso dizer não. Ela era completa e foi destruída, e sobrou isso aí. Um terceiro pode dizer, não, isso aí surgiu do nada surgiu isso aí. Os dois argumentos partem do princípio que houve ação física de alguém. Ou construiu até a metade, ou construiu e depois destruiu. O terceiro não, surgiu. Surgiu como? Não surgiu. Se nós fôssemos na Lua, chegássemos na Lua e encontrássemos uma casa construída, com um carro na garagem, com uma caixa d'água cheia d'água, com chuveiro elétrico. Eu, como creio que as coisas são criadas, eu ia dizer assim, alguém foi lá e construiu, levou material e construiu. Alguém podia dizer, não, isso aqui é fruto da evolução. Foram reações químicas que foram surgindo, do nada, vento, temperatura, não sei o quê, e surgiu essa casa com um carro na garagem. Eu seria da linha que alguém foi lá e construiu. Outros poderiam defender que surgiu espontaneamente. Se eu não consigo imaginar uma casa surgindo espontaneamente, como poderia o universo inteiro surgir espontaneamente? Isso é óbvio. Doutor, nós vemos através da história que muitas espécies estão extintas e outras são muito parecidas. Isso nos faz acreditar a evolução. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Samuel, de um modo geral, a evolução na natureza ela acontece. O ser humano é maior hoje do que era 100 anos atrás, em média. Diversas coisas evoluem, se você vê geologicamente, enfim. Agora, a premissa que eu discordo, e o que não é comprovado cientificamente, existem teorias que sustentam isso, é que uma espécie se transformou em outra. Eu não acredito que isso tenha ocorrido dessa maneira. É certo que espécies se extinguem e por aí vai. Agora, a coisa não é desse jeito. Eu não acredito que seja desse jeito que se afirme. Como eu creio que o homem ele originariamente foi criado como ser humano, né, como homem e como mulher, naturalmente, quem pensa diferente, quem tem que provar diferente, tem que provar essa diferença. Isso não é comprovado, são teorias, são indícios que os pesquisadores encontram. E esses indícios apontam para a linha que eles querem. Agora, existem argumentos contrários. Se eu for falar aqui, vai acabar o tempo e eu não vou conseguir apresentá-los todos. E eu prefiro nem entrar nesse mérito, porque a pessoa que é sincera, que é honesta e gosta de pesquisar, ela vai analisar o outro lado da moeda também. Ela vai ver quais são os outros argumentos que justificariam, por exemplo, o homem não ter vindo do macaco, vamos dizer assim. Se a pessoa quiser, tiver honestidade, ela vai pesquisar. Eu não estou aqui para tentar provar nada para ninguém. E quando eu falo isso, eu falo do que eu penso. E eu respeito o pensamento das demais pessoas, que elas têm o direito de pensar diferente. E eu devo respeitá-las nos seus pensamentos, mesmo se eventualmente elas estiverem muito erradas sob o meu ponto de vista ou sob o próprio ponto de vista da ciência em diversos outros temas. Então, como a ciência não comprovou cabalmente, e se você tiver a prova, você traz para mim, né? Não, que o homem veio do macaco está provado aqui por A mais B. Aí ele traz, se não tiver, deixa eu discordar. Até porque a discordância, ela favorece a pesquisa científica. Se todos falarem a mesma coisa, se não houver dúvida sobre a ciência, isso não é ciência. Quem acha que não, o mundo é do jeito que eu acho, se não for, eu vou gritar com a pessoa, eu vou ofender a pessoa. Aí não conhece exatamente como funciona o debate científico. Agora, eu não estou querendo provar às pessoas que pensam diferente o que eu estou pensando, eu estou falando como eu penso, sobre a minha conclusão. E essa conclusão é baseada numa série de coisas, e alguém pode dizer assim, é religioso ou não é religioso. Olha, e qual o problema se for religioso? Por que não pode ser? O que é o certo? O que é o certo? Qual o padrão certo? Ela vai dizer que a minha fé não funciona? Como? Alguém que fala que a minha fé não funciona é porque ela está fazendo uma afirmação a meu respeito que não sabe da realidade, que ela não sabe o que acontece com a minha fé, está avaliando uma coisa a meu respeito, está dizendo sobre mim. Quem tem que dizer sobre mim sou eu que sei exatamente o que eu sinto e por que eu creio. Quem faz afirmações com relação à minha fé de forma só com fins de agredir, merece minha atenção, vou discutir isso. Deixa as pessoas falarem o que quiserem, que é melhor. Até porque tem muitas pessoas, e são a maioria, dentro do grupo, que discordam do que eu penso. A maioria me respeita, eu convivo bem com eles
e são pessoas que até contribuem de alguma maneira para o debate e contribuem comigo, as amizades. Com relação a artigos, né, o senhor está escrevendo algum artigo relacionado ao assunto? Eu estou escrevendo um artigo sobre isso e vou publicar a qualquer hora. Está aberto ao debate. As pessoas podem falar diferente, podem se opor ao que eu disser. E eu considero, eu leio todos os argumentos. Agora, se eu encontrar um xingamento pela frente ou uma ofensa, eu deixo para lá. Porque quem sabe argumentar não precisa xingar. Quem sabe usar palavras educadas para expressar seu pensamento diferente não precisa xingar, não precisa ofender. Quem ofende e usa xingamento é porque não tem argumento, ou porque, enfim, é uma questão que eu não sou especialista no assunto. Tem que procurar. Tá certo. Dr. Rubens, muito obrigado por mais esse momento, mais essas respostas, mais esses questionamentos também, né? E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, inclusive aqueles que pensam diferente e tantas vezes mandam e-mails para mim pensando diferente, explicando diferente e me fazem refletir. Eu me sinto até prestigiado quando eu recebo um e-mail de uma pessoa que, às vezes, de uma maneira elegante, de uma maneira com uma postura muito educada, se corresponde comigo, contradizendo o que eu estou dizendo, mas de forma cortês. Muito obrigado a todos e um forte abraço.